Corinthians tem interesse na contratação do centroavante do trio MSN e as negociações estão em andamento. O interesse do Corinthians na contratação de Luís Soares. Uma análise atualizada para 2025. Nos últimos anos, o Corinthians tem demonstrado uma postura cada vez mais ambiciosa no mercado de transferências, buscando reforçar seu elenco com jogadores de renome internacional e que possam contribuir não só com sua experiência, mas também com sua qualidade técnica. Em 2025, uma das notícias que mais gerou especulação na mídia esportiva brasileira foi o possível interesse do Timão na contratação de Luís Soares, um dos maiores atacantes da história do futebol mundial. A seguir, analisamos os principais aspectos dessa possível negociação, considerando o cenário atual do Corinthians, o momento de Soares e as implicações dessa transação. O contexto atual do Corinthians. O Corinthians, em 2025, atravessa uma fase de transição após um período de altos e baixos nas últimas temporadas. O clube, que sempre foi um dos maiores e mais tradicionais do futebol brasileiro, busca se reerguer como protagonista do Campeonato Brasileiro e das competições internacionais, especialmente a Copa Libertadores. Após a saída de alguns jogadores importantes e a chegada de novos reforços, a diretoria do Corinthians tem investido cada vez mais em contratações de peso, visando aumentar a competitividade e devolver o time ao topo do futebol brasileiro. Em 2025, o clube também passa por uma fase de renovação de seu elenco, com aposta em jovens talentos, mas também sabe da necessidade de trazer jogadores de peso, com experiência internacional, para elevar o nível da equipe. Nesse contexto, a possibilidade de contratar Luís Soares surge como uma oportunidade de ouro. Luís Soares, um nome mortal no futebol. Luís Soares é, sem dúvida, um dos maiores atacantes da história do futebol mundial. O uruguaio construiu sua carreira em grandes clubes europeus, com passagens marcantes pelo Ajax, Liverpool, Barcelona, mais recentemente, pelo Atlético de Madrid. Aos 37 anos, Soares continua a ser um jogador altamente competitivo, com uma impressionante capacidade de finalização, visão de jogo e instinto goleador. Após a sua saída do Atlético de Madrid no final de 2024, Soares tem buscado novos desafios, e o Corinthians tem se mostrado interessado em contratá-lo, uma vez que o clube está em busca de um atacante de peso, capaz de fazer a diferença tanto no Brasil quanto em competições internacionais. O interesse do Corinthians em Luís Soares. O interesse do Corinthians por Luís Soares não é algo completamente novo. Há alguns anos, o nome do atacante uruguaio foi especulado em diversas janelas de transferência, mas em 2025, a situação parece ser mais concreta. O clube alvinegro busca, principalmente, um centroavante de qualidade, alguém que possa não só resolver problemas imediatos no ataque, mas também agregar experiência e liderança ao elenco. Soares, com seu histórico de conquistas e sua mentalidade vencedora, seria a peça perfeita para esse tipo de projeto. Além disso, o mercado brasileiro tem se mostrado mais atraente para jogadores de grande nome nos últimos anos, com clubes como Flamengo e Palmeiras também investindo pesadamente em grandes contratações. Nesse sentido, a chegada de Soares ao Corinthians não seria apenas um reforço de peso, mas também uma resposta à concorrência crescente, algo que poderia colocar o clube novamente entre os favoritos a conquistar títulos importantes no cenário nacional e continental. Soares e sua capacidade de adaptação ao futebol brasileiro. Uma das grandes dúvidas que pairam sobre essa possível negociação é a capacidade de Soares de se adaptar ao futebol brasileiro. Embora o atacante tenha demonstrado sua classe ao longo dos anos em competições de alto nível, o estilo de jogo no Brasil é notoriamente mais veloz e físico, o que pode ser um desafio para jogadores mais veteranos. Entretanto, o histórico de Soares como um jogador inteligente e estrategista pode ser um trunfo nessa adaptação. Além disso, seu perfil de liderança, característica que é muito valorizada no Corinthians, é um ponto que pode ajudá-lo a se integrar rapidamente ao elenco, conquistando a confiança tanto da comissão técnica quanto dos seus novos companheiros de time. Outro fator positivo é o fato de Soares ter jogado em clubes de grande pressão, como Barcelona e Atlético de Madrid, o que lhe proporciona uma bagagem de adaptação a diferentes tipos de competição, incluindo torneios com uma atmosfera tensa e decisiva, como a Copa Libertadores, um dos maiores objetivos do Corinthians em 2025. O impacto da contratação de Soares no Corinthians. A contratação de Luís Soares teria um impacto imediato e significativo para o Corinthians, tanto dentro de campo quanto fora dele. No aspecto técnico, a presença de um jogador com as qualidades de Soares no ataque poderia ser a chave para resolver problemas ofensivos que o time enfrentou em temporadas passadas, especialmente em momentos decisivos. Sua capacidade de finalizar, de se posicionar bem dentro da área e de organizar o jogo ofensivo ajudaria o time a se tornar mais perigoso nas competições. Fora de campo,
Suárez traria uma visibilidade ainda maior para o Corinthians, com o clube ganhando notoriedade internacional. A chegada de um jogador mundialmente conhecido atraria não só a atenção da mídia, mas também novos patrocinadores e um aumento nas vendas de ingressos e produtos oficiais do clube. Sua presença também poderia elevar o moral da torcida, que sempre teve um carinho por grandes nomes do futebol mundial. Além disso, a liderança de Suárez poderia ser uma referência para os jogadores mais jovens do elenco, que poderiam aprender muito com sua ética de trabalho, experiência e mentalidade vencedora. O potencial desafio financeiro. Um dos maiores obstáculos para a concretização dessa contratação pode ser o fator financeiro. Luís Suárez, sendo um jogador de grande renome, possui um salário considerável, o que poderia representar um desafio para a diretoria do Corinthians. O clube precisaria fazer ajustes em seu orçamento para acomodar o atacante, especialmente em um momento em que o futebol brasileiro passa por um período de readequação financeira. No entanto, considerando o impacto que Suárez teria, tanto dentro quanto fora de campo, a contratação poderia ser vista como um investimento de longo prazo para o clube, tanto esportivo quanto financeiro. O marketing em torno de sua contratação, a maior competitividade nas competições e o aumento da visibilidade do clube poderiam gerar um retorno financeiro considerável para o Corinthians. Conclusão: o interesse do Corinthians na contratação de Luís Suárez, em 2025, representa uma tentativa audaciosa de dar um salto qualitativo no seu elenco e se posicionar como um grande candidato aos títulos da temporada. A experiência, a qualidade técnica e a liderança de Suárez seriam valiosas para um time que busca se reerguer e voltar ao topo do futebol brasileiro e continental. Embora existam desafios financeiros e a necessidade de uma adaptação ao futebol brasileiro, a contratação de Suárez poderia ser uma jogada estratégica que reforçaria a equipe, ao mesmo tempo que atraria maior visibilidade e prestígio para o Corinthians. Para os torcedores, a simples possibilidade de ver o astro uruguaio vestindo a camisa do Timão já é um sonho que pode se tornar realidade, caso a negociação avance e seja concretizada. O futebol brasileiro e o Corinthians poderiam ganhar muito com isso, e o impacto dessa transferência poderia ser sentido por muitos anos.